paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro do Números, capítulo 33. Eis as etapas que fizeram os israelitas desde a sua partida do Egito, em tropas organizadas sobre as ordens de Moisés e Arão. Moisés, por ordem do Senhor, tomou nota de suas marchas por etapas. São as seguintes essas marchas em etapas. No 15º dia do primeiro mês, partiram de Ramsés. Isso foi no dia seguinte à Páscoa. Partiram com a mão levantada à vista de todos os egípcios, que estavam enterrados aqueles que o Senhor tinha ferido dentre eles, todos os seus primogênitos. Também contra os seus deuses, o Senhor tinha exercido o seu juízo. Partidos de Ramsés, os israelitas se detiveram em Sucote, de onde partiram, indo acampar em Etam, situado na extremidade do deserto. Dali voltaram a Piarote, defronte de Baal-Sefom, e acamparam diante de Magdol. Deixando Piarote, passaram pelo meio do mar para o deserto. Após 3 dias de marcha na solidão de Etam, detiveram-se em Mara. Partindo de Mara, ganharam Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Saindo de Elim, foram acampar junto do Mar Vermelho, de onde partiram e acamparam no deserto de Sim. Tendo partido do deserto de Sim, acamparam em Dáfica, de onde foram para a Luz. Dali partiram e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Partidos de Rafidim, acamparam no deserto do Sinai. Saindo do deserto do Sinai, foram acampar em Ibrote-Ataava, de onde foram acampar em Acerote. De lá acamparam em Rétima. De Rétima foram a Remon-Farés. De Remon-Farés a Lebna. De Lebna a Ressa. De Ressa a Cealata. Deixaram Cealata e acamparam no Monte Sefé. Dali foram acampar em Arada. De lá a Macelote. Dali a Taate. De Taate a Taré. De Taré a Médica. De Médica a Esmona. De Esmona foram acampar em Macerote. De Macerote a Bene-Jacã. Dali a Or-Gigdag. Dali a Jotebata. Dali a Brona. De lá a Aciogabé. De Aciogabé foram acampar no deserto de Sim, isto é, em Cádiz. Deixando Cádiz, acamparam no Monte Ó, na extremidade da terra de Edom. O sacerdote Arão subiu por ordem do Senhor ao Monte Ó e ali morreu. No 40º ano do êxodo dos israelitas do Egito, no primeiro dia do 5º mês. Arão tinha 123 anos quando expirou no Monte Ó. Foi então que o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, na terra de Canaã, soube da chegada dos israelitas, deixando o Monte Ó, acampar em Salmona. De Salmona foram acampar em Funom. De Funom foram a Abote. De Obote detiveram-se em Pé-Abarim, na fronteira de Moabe. Dali foram acampar em Dibon-Gade. Dali ao Mon de Blataim. Dali aos montes Abarim, em frente ao Nebo. Partiram dos montes Abarim e foram acampar nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó. Seu acampamento nas planícies de Moabe, perto do Jordão, ia desde Bet-Gesimote até Abel-Setim. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó: Dize aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis todas as suas pedras esculpidas, todas as suas estátuas fundidas, e devastarei todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e habitai-a, porque vou-la dou. Distribuí entre vossas famílias por sorte as que forem mais numerosos, uma porção maior, e uma menor aos que forem menos. Cada um possuirá o que lhe couber por sorte. Fareis essa repartição segundo vossas tribos patriarcais. Se vós, porém, não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra,
Os que ficarem serão para vós como espinho nos olhos e aguilhões nos flancos, e vos perseguirão na terra onde habitardes. Tudo que tinha pensado fazer a eles, o farei a vós. Livro dos Números, capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: Eis uma ordem para os israelitas. Quando entrardes na terra de Canaã, eis a terra que vos tocará como herança, a terra de Canaã, com esses limites. Para o lado do meio-dia, vossa fronteira começará no deserto de Sim, ao longo de Edom. Essa fronteira meridional partirá ao oriente, da extremidade do Mar Salgado, e irá para o lado do meio-dia pela subida de Acrabim. Passará por Sim e chegará até o sul de Cade-Barné, de onde irá até Atsar-Adá, estendendo-se para Acemon. De Acemon se dirigirá para as torrentes do Egito e terminará no mar. Vossa fronteira ocidental será um mar grande, que fará o vosso limite ao ocidente. Eis vossa fronteira setentrional, partindo do mar grande, tereis por limite o Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Emate, terminando em Cedada. Estenderás em seguida para Zefrona até Atsá-Enã. Esse será o vosso limite setentrional. Para a vossa fronteira oriental, marcareis uma linha de Assar-Enon a Cefana. Descerá de Cefana a Rebla, ao oriente de Aim. Depois, continuando, atingirá a praia oriental do mar de Genezaré. E, enfim, descerá ao longo do Jordão, terminando no Mar Salgado. Tal será a vossa terra em todo o perímetro de vossas fronteiras. Moisés ordenou aos israelitas o seguinte: Esta será a terra que possuireis por sorte, e que o Senhor mandou que se desse às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos Rubenitas por suas famílias, assim como a tribo dos Gaditas por suas famílias, e a meia tribo de Manassés receberam já a sua porção. Essas 2 tribos e a meia tribo têm a sua herança além do Jordão, defronte de Jericó para o levante. O Senhor disse a Moisés: Eis os nomes dos homens que dividirão a terra entre vós: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Tomareis além disso um príncipe de cada tribo para proceder à divisão. Eis os nomes desses príncipes da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão: Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim: Elidade, filho de Casselom. Da tribo dos filhos de Dan, um príncipe, Bosse, filho de Jogle. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, um príncipe, Aniel, filho de Efode. E da tribo dos filhos de Efraim, um príncipe, Camuel, filho de Jefitã. Da tribo dos filhos de Zabulon, um príncipe, Elisafã, filho de Farnaque. Da tribo dos filhos de Isacar, um príncipe, Faltiel, filho de Ozã. Da tribo dos filhos de Assé, um príncipe, Aiúde, filho de Salume. Da tribo dos filhos de Neftali, um príncipe, Fedael, filho de Amiúde. Tais são os que o Senhor designou para repartir entre os israelitas a terra de Canaã. Continuação do livro de Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao 56. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que crês, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Continuação do Salmo 32, dos versículos 10 ao 22. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu por sua herança. O Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens. Do alto de sua morada observa todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada um, está atento a cada uma de suas ações. Não vence o rei pelo numeroso exército, nem se livra o guerreiro pela grande força. O cavalo não é penhor de vitória, nem salva pela sua resistência. Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua bondade, a fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo da fome. Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso amparo e nosso escudo. Nele, pois, se alegra o nosso coração, em seu santo nome confiamos. Seja-nos manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperamos de vós. Provérbios, capítulo 16, dos versículos 7 ao 12. Quando agradam ao Senhor os caminhos de um homem, reconcilia com ele seus próprios inimigos. Mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. As palavras do rei são como oráculos. Quando ele julga, sua boca não erra. Balança e peso justos são do Senhor, e são obra sua todos os pesos da bolsa. Fazer o mal para um rei é coisa abominável, porque pela justiça firma-se o trono. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.